Olá a todos, bem-vindos ao Livros e E-Books. No vídeo de hoje eu vou dar continuidade à leitura de O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, com o segundo volume de O Continente. Quem me acompanha há algum tempo sabe que uma das minhas metas literárias para esse ano é a leitura da saga completa de O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, que muita gente lê apenas o primeiro livro, O Continente, e acha que é a mesma coisa, que leu a obra completa. E, na verdade, são 3 livros divididos nas edições mais atuais, em 7 volumes. Então, eu fiz a leitura agora do segundo volume do primeiro livro, O Continente, parte 2. E é sobre ele que eu vou conversar aqui um pouquinho com vocês. Como se trata, na verdade, da continuidade de um mesmo livro, também nesse volume nós vamos encontrar a mesma estrutura do primeiro, que são histórias de gerações da família Terra Cambará, mas aí entremeadas com a situação que está acontecendo no sobrado, que a família Terra Cambará está sofrendo um cerco, e volta e meia, entre um capítulo e outro, um trecho e outro desse capítulo, nós temos um episódio narrando alguma situação anterior dessa família, normalmente cada episódio desse sobre uma geração. E o primeiro episódio desse livro, então, que chama Ateniaguá, o que seria isso inicialmente? Ateniaguá é uma lenda gaúcha de uma princesa moura que teria se transformado por uma maldição, teria se transformado numa espécie de lagartixa com uma pedra preciosa na cabeça. E ela é muito sedutora, ela veio para o Brasil dentro de um baú, parece, e aqui ela seduzia todos os homens, que ela se transformava numa moça muito bonita, mas que, na verdade, depois vinha a se transformar nesse réptil, que fascinava e levava os homens à destruição, mais ou menos aí como uma sereia. Então, essa metáfora da Ateniaguá é utilizada aqui nesse primeiro capítulo, se referindo a Luzia, que seria uma moça muito bonita, que chegou aí a Santa Fé, com o avô adotivo, e que ela passa a fascinar todos os homens do local. Só que ela é uma moça assim, bem diferente das moças que vivem ali na cidade, no povoado ali de Santa Fé. Porque ela estudou na corte, ela estudou no Rio, ela já viajou a Paris, ela tem hábitos bem considerados sofisticados. Ela gosta de ler, ela gosta de música, inclusive ela toca cítara, que se hoje em dia já é um instrumento exótico, que dirá naquela época. Então ela é vista com muita estranheza por todos os moradores ali dessa localidade. E ela odeia o local, ela quer a todo custo voltar para a corte, e ela reside com o avô no casarão, no sobrado, que é aquele sobrado que está sendo alvo do cerco nesses trechos intercalados aí com os capítulos do livro, e que ainda não pertence à família Terra Cambará. Ele foi, por causa de problemas de dívida, ele passou a propriedade do avô da Luzia, e é o alvo, um dos objetivos da Bibiana, que a gente já viu no livro anterior, é recuperar esse sobrado. E como ela vê a possibilidade de fazer isso? Casando seu filho, o Bolívar, com a Luzia. Só que essa moça, ela é muito estranha. Ela é mórbida, ela é cruel, ela é sádica, ela gosta da morte, ela gosta de detalhes sórdidos a respeito da morte, e ela é muito estranha. E então ela se aproveita desse domínio que ela tem sobre os homens também para espezinhar. Então ela é uma mulher assim, bastante complicada, bastante difícil, principalmente para uma personalidade mais fraca como é a do Bolívar. No livro anterior, nós vimos que o Capitão Rodrigo, que ele tinha uma grande esperança do seu filho
ser tão macho quanto ele, né, naquelas características machistas vistas, né, que eram importantes na época. E, na verdade, o que a gente vê aqui não é bem isso. O Bolívar, ele tem uma personalidade problemática, ele tem muitas dúvidas a respeito de sua vida, ele é um personagem mais fraco. Então ele é bastante, por conta disso, manipulado pela mãe, pela Bibiana, que essa sim é uma mulher decidida e que ela entende que se ela não tomar as rédeas da situação, se ela não der aquele empurrão, o filho não vai para frente. E a gente vai ver no decorrer da história que isso daí realmente vai agravando ainda mais a situação dele. Eles chegam a se casar, é um casamento horroroso, né? O convívio deles é muito difícil e, ao mesmo tempo em que ele é perdidamente apaixonado por ela, ela também tem momentos assim que ela demonstra um carinho muito grande por ele, mas entremeado com momentos em que ela chega às raias da crueldade. Então, uma das cenas, das principais cenas que a gente vê isso, é que o Bolívar ele tem um amigo que é escravo, já foi criado junto com ele, e ele presencia uma situação, na determinada noite, em que ele dá um depoimento que leva esse escravo a ser preso como assassino. E vai ser enforcado em praça pública. Ele fica com muito remorso de ter feito, de estar fazendo a coisa certa ou não. E a Luzia, mesmo sabendo disso, ela insiste em marcar o noivado para o mesmo dia e para a mesma hora do enforcamento. Então, enquanto a família está noivando, está presenciando a cerimônia do noivado na casa, ali do lado de fora da janela está havendo um enforcamento, a cidade toda reunida para ver. Então ela realmente tem essa veia bem cruel. Paralelamente a isso, nós temos um outro personagem que vai também ser bem importante no decorrer de todo esse volume, que é o Dr. Karl Winter, que é um médico alemão que veio fugido meio por problemas políticos, meio por desilusão amorosa, e veio para o Brasil e acabou indo parar em Santa Fé. E da mesma forma que a Luzia, ele também não gosta do local, ele acha assim, várias descrições que ele faz do local que são maravilhosas. Ele deixa sempre bem claro o atraso que vivia não só o Brasil, mas principalmente aquela região, que ele mesmo não entende como ele deixou as paisagens belíssimas, toda a cultura alemã, para vir se enfiar naquele fim de mundo, e que por mais que ele tente, que ele tenha vontade de sair de lá, alguma coisa ali naquele povoado vai prendendo, ele vai ficando, e ele acaba se tornando, pelo acesso que ele tem a todas as famílias, ele começa a ter uma intimidade maior com todos os moradores ali do povoado. Então são muito interessantes todas as cenas em que ele narra, que ele aparece, porque tem sempre reflexões e descrições muito interessantes, né, das pessoas e dos locais. Ele tem diálogos também ótimos com o padre, e que também envolvem religião. Todas as cenas em que o Dr. Karl Winter aparece são muito interessantes. Uma outra coisa também que a gente começa a ver já nesse volume é que são a chegada dos... Uma outra coisa que a gente começa a ver também nesse volume é a chegada de imigrantes, tanto alemães quanto italianos, para o Rio Grande do Sul, se estabelecendo em diversas regiões do estado. E a gente vê isso também na fala do Dr. Karl Winter, que ele começa a ir para povoados próximos, colônias próximas, tanto alemães quanto italianas, para atender, né? Porque já que ele é o único médico ali da região, então ele atende toda a população, ele viaja bastante fazendo esses atendimentos. Dando mais um salto, nós já vemos o crescimento do Licurgo, que é o filho do Bolívar com a Luzia,
que é o xodó da Bibiana, porque ela vê nele a continuidade da família do sangue dos Terra Cambará. E a família já está bem estabelecida, eles, além do sobrado ali na cidade, eles têm uma chácara, né, que é o Angico, que é onde o garoto gosta de passar a maior parte do seu tempo, especialmente porque lá ele tem um grande amigo, né, que é um vaqueiro lá da região, muito engraçado. Ele tem tiradas ótimas, ditados muito, muito interessantes. Ele é muito, muito engraçado as cenas em que ele aparece, todas as falas dele são muito bacanas, que é o Fandango, que vai aparecer também depois lá no cerco do sobrado. Então, ele tem, ao mesmo tempo que o Licurgo, jovem, né, na faixa aí dos 15 anos, ele tem uma educação formal em Santa Fé, com o juiz, com o padre, em que ele vai aprendendo as ciências, né, vai aprendendo, vai tendo uma educação mais formal, mas ele gosta mesmo da educação prática que ele recebe do Fandango nessa chácara, que é montar, que é cercar o gado, que é aquela vida de peão, que ele gosta muito. A Bibiana também, no intuito de manter o filho, de ter todo o poder sobre o neto, né, ela mantém ele o máximo de tempo possível afastado da mãe, e mantém ele nessa chácara, no Angico. E quando ele vem, ele tem situações assim bastante conflituosas com a mãe. A mãe já está adoentada e ela acabou ficando mesmo quase que uma prisioneira no sobrado, porque ela não conseguiu o que ela queria, que era um novo casamento, que era sair dali, alguém ou algo que acontecesse que pudesse tirar ela, né, da vida ali de Santa Fé. E como isso não aconteceu, ela vai definhando cada vez mais e os seus pensamentos já mórbidos de natureza vão se agravando e ela tem conversas horríveis com o filho, que não gosta de conversar, ele não tem intimidade nenhuma com a mãe, e os momentos em que eles se encontram, são sempre pesados, ela sempre traz à tona essas situações de morte, de dor, de sofrimento, em que ele, né, como jovem, vivaz e no auge aí da juventude, não gosta nem um pouco disso. Então ele mesmo prefere ficar lá na fazenda para não ter contato com a mãe. E a gente vê também nesse capítulo como toda essa situação em volta dele, todas essas questões com a mãe, com a avó e com a vida na fazenda, como isso vai criando, vai formando a personalidade dele, que desemboca no que ele é, no que ele demonstra nas falas, nesses trechos do Cerco do Sobrado, em que a gente vê que ele é extremamente machista e que ele tem uma personalidade bastante difícil de se lidar. E nesse capítulo, então, a gente entende um pouco disso, porque ele, no início da juventude, é que vai sendo moldada essa personalidade que ele vai apresentar quando mais velho. E a terceira, digamos assim, história, né, o terceiro episódio que a gente tem nesse livro, então, ele se passa, acho que num período de 2 ou 3 dias apenas, em que nós já vemos o Licurgo adulto, já dono da sua vida, já gerenciando toda a sua vida, todas as suas propriedades, e nós estamos às vésperas tanto da abolição da escravatura quanto da proclamação da independência. E ele se envolve através de jornais e da influência de um amigo baiano. Ele se envolve com a política, com todos esses questionamentos da época sobre a proclamação da República ou não, o que seria melhor, a República ou a monarquia, sobre a libertação dos escravos. E ele é levado, então, a essa atitude de libertar os seus escravos, embora ele não esteja muito certo disso. Nesse meio tempo, a cidade de Santa Fé é proclamada cidade pelo governo, então tem uma grande festa para comemorar, que nós vemos uma narração assim, bem extensa e bem detalhada do que seria a cavalhada, que é uma das grandes tradições gaúchas, que eu também não sei se
ainda acontece, deve existir ainda e parece ser muito interessante, que fala aí sobre e simula uma batalha medieval dos cristãos contra os mouros, né, na época das cruzadas. Parece ser uma situação assim, bem interessante, uma festa bem interessante, só que essa encenação ela descamba para uma situação de violência. Tem uma cena também bastante marcante, que é a cena da libertação dos escravos, né, da alforria, em que o Licurgo vai entregar as cartas de alforria para os seus escravos, mas nós temos acesso ao pensamento dele e vemos como ele fica incomodado com essa situação, de ver os escravos ali dentro da sua casa, e ele diz que eles estão empesteando o ambiente, que estão sujando a casa e que ele realmente está bastante desconfortável com aquela situação. Nós vemos um racismo aí bastante forte ainda do personagem, apesar do ato que ele está fazendo, e os comentários também que vêm depois disso, que os negros agora que estão livres vão viver na vagabundagem e não vão querer trabalhar porque eles não têm condições de ter uma vida normal como os brancos têm, né? Toda essa discussão e essa situação que gerou muito dos problemas sociais que o Brasil vive hoje. Então isso é bastante interessante também nesse capítulo. E para finalizar, tanto o livro quanto a história do sobrado, que veio sendo contada em pedacinhos, né, no decorrer aí desses 2 volumes. Então nós temos o desfecho aí dessa situação, do sobrado, desse ser, e é um final maravilhoso, muito bacana, muito bem escrito, muito bem colocado. E com o desfecho então dessa situação do sobrado, nós vemos o encerramento desse volume, que dá para ser lido tranquilamente como uma história fechada, mas que a história da família vai ter continuidade nos volumes seguintes. Então, agora, a minha próxima leitura vai ser o primeiro volume de O Retrato, e então, assim que eu terminar a leitura, eu volto aqui para conversar com vocês. Tá bom? Sugiro a todos a leitura do Tempo e o Vento. Se quiser comprar, tem o link aí embaixo. Vocês ajudam o canal fazendo a compra por ele. E não deixem de ler O Tempo e o Vento e de acompanhar aqui todos os vídeos que eu faço a respeito. Tá bom? Então, até o próximo. Tchau para vocês.